Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, na Quaresma nós revivemos a subida de Jesus para Jerusalém, onde ele vai sofrer e morrer e também ressuscitar. Quando Nosso Senhor anuncia a necessidade de passar pelo sacrifício da cruz, isso choca os apóstolos que esperavam um Messias todo-poderoso, com poderes políticos inclusive, que arrasasse com os inimigos de Israel e restaurasse a monarquia. Um descendente de Davi queria reinar sobre o povo de Israel. Era assim que todo judeu naquela época esperava o Messias, e era assim também que os próprios apóstolos, os que estavam ao lado de Jesus todos os dias, esperavam que fosse. Quando Nosso Senhor fala de cruz, depois da profissão de fé de Pedro, isso choca e coloca todo mundo em crise. E agora, vale a pena continuar com este homem? Certamente foi esse pensamento que veio à cabeça dos apóstolos. Um momento de crise que acontece. É bom lembrar, crise não é necessariamente algo ruim. É quando, pedagogicamente, uma realidade vai se mostrando aos poucos para nós e, de repente, como vai se mostrando aos poucos, nós começamos a imaginar a meta, a conclusão por antecedência, sem ainda conhecermos essa realidade toda. E num determinado momento conhecemos algo que choca, porque não era nada do que esperávamos e precisamos a partir dali fazer uma escolha. Crise é um instante em que diversas opções se vislumbram diante de nós e devemos fazer uma escolha. E não deve ser uma escolha leviana, ou seja, uma coisa de qualquer jeito, de supetão, no unidunité. Não é assim. Tem que ser pensada com juízo, com consequência. Mais ou menos também o que Abraão passou naquele instante, segundo o relato do livro do Gênesis que nós ouvimos. Tem algo paralelo entre a leitura do Gênesis e o Evangelho de hoje. Abraão também passa um momento de crise, porque já fazia mais de 20 anos que tinha saído de sua terra, e a promessa de ter uma terra e uma descendência ainda não eram realidade. Por que Deus demorou? No caso de Abraão,
se vai firmar um pacto de aliança com um ritual de sacrifício. Os animais são cortados ao meio e ele espera um sinal de que Deus realmente vai se comprometer. Para quem não sabe, aquele rito de passar entre os animais esquartejados significava o seguinte: quem passava era como se dissesse ao outro com quem faz pacto, que isto que aconteceu a estes animais ocorra comigo, caso eu não seja fiel à promessa que estou fazendo hoje. Vocês não sabem mais o que é isso hoje em dia, né? Hoje a gente assina um monte de documento para provar que está dizendo a verdade e ainda corre o risco de mudar as coisas mais adiante. Às vezes mudam até a regra do jogo, né? Veja quando você fez um plano de saúde, o que é que aconteceu de lá para cá? Quantas vezes já se mudou a regra do jogo? Veja a questão da aposentadoria, quantas vezes a regra do jogo já foi adaptada? É assim que dizem, adaptar aos novos tempos. Porém, naquele tempo, a palavra dada era para ser levada a sério, e para mostrar mais ainda a seriedade, se fazia esse ritual de sacrifício. É um momento de crise para Abraão, assim como é um momento de crise para os apóstolos. Abraão aguarda e somente ao cair da noite, diga-se passagem, depois que aves de rapina, ali poderiam ser abutres, aqui a gente poderia chamar de urubu ou carcará ou sei lá o quê, avançaram sobre os animais sacrificados, ele teve que estar vigilante para enxotá-los. Ali, subindo aquele monte, o desânimo dos apóstolos certamente era marcante. Abraão precisou esperar em Deus, que no meio das trevas, no meio da noite, fez aparecer como um braseiro, como fogo, como luz. Também à noite, Cristo, no alto do monte, com Pedro, Tiago e João, ensina como enfrentar o momento de crise, buscando a Deus, buscando a oração. Nós conversamos com tantas pessoas quando estamos diante de uma dúvida e muitas vezes esquecemos de pôr o joelho no chão e nos colocar diante de Deus. Às vezes vamos dizer o que estamos passando e já queremos que Deus confirme uma ideia com a qual a gente chegou ali. Quantas vezes você vai rezar no momento de dúvida e já está pensando em tomar uma atitude, mas primeiro quer que Deus confirme se é aquilo. Ninguém reza dizendo assim: Senhor, estou com essa situação, não sei por onde ir, me ilumine, me dê um sinal. Não, as pessoas já vão: Senhor, estou passando por essa situação e quero fazer isso, me confirme, manda um sinal, confirmando. Se Deus não confirmar, você entra em parafuso. E hoje em dia é uma mania de querer ter visões, de querer ter sinais maravilhosos, sobrenaturais, extraordinários, e uns 2 ou 3 diz: confirma essa moção, confirma esse sinal. Tomemos cuidado. Muitas vezes não é o Espírito Santo que está mostrando o sinal, não, é a tua imaginação. É a tua mente que está projetando aquelas coisas de acordo com aquilo que te seja mais agradável. Nem sempre é aquilo que tu realmente precisas. Conheço pessoas que procuraram sinais maravilhosos até para abrir um negócio e disse que foi o Espírito Santo que deu. O negócio não passou 3 meses e teve que fechar. Então é bom lembrar, parece que o Espírito Santo não é um bom consultor para negócios econômicos. Brincadeirinha, viu? No momento de crise, o que fazer? Abraão obedeceu, confiou e esperou, e Deus fez com ele um pacto. Cristo sobe ao alto do monte para rezar. E enquanto rezava, foi dado um sinal, mais para aqueles 3 que estavam ali do que para o próprio Jesus. Pela graça da união hipostática, ou seja, a união das 2 naturezas, divina e humana, em Jesus Cristo, Jesus tinha conhecimento, sim, da vontade do Pai e sabia quem ele era.
Porém, quem estava ali convivendo com ele todo dia não tinha o mesmo conhecimento. Quem olhasse para Jesus veria um homem como todos os outros homens do seu tempo. Enquanto viu os milagres, na empolgação toma conta de todos. Mas quando ele anuncia, devo ir a Jerusalém, devo ser preso, ser julgado, condenado e morrer, eles nem prestaram atenção na última coisa que ele disse, vivo no terceiro dia vou ressuscitar. Só ficaram na prisão, julgamento, condenação e morte. Crise, oração, estar diante de Deus. Muitas vezes não somos nós que temos que falar, é simplesmente nos reconhecer na presença dEle, é contemplar. Quantas vezes se chega daqui, diante do Santíssimo Sacramento, e o que vamos dizer? Faltam palavras. Não precisa emitir sons, basta estar em silêncio e saber que Ele está ali. Conhece a história do Zé, né? Aquele camponês analfabeto, que não sabia muitas orações, mas que todo dia, sempre que era possível, passava rapidamente na igreja, tirava o chapéu de palha e dizia: oi Jesus, meu nome é Zé, passei aqui só para ver o Senhor. E todo dia ele passava na igreja e dizia: oi Jesus, meu nome é Zé, olha eu aqui de novo, passei aqui só para olhar para o Senhor. Dizem que quando chegou o fim da vida, alguém entrou no quarto de Zé, que já estava quase nas últimas, sentou no pé da cama, bateu um pouco no ombro para Zé, abriu os olhos e disse: oi Zé, meu nome é Jesus, eu vim aqui só para lhe ver e para chamar para ir comigo para outros lugares. A gente se perde com tantas palavras esquisitas, com tantos rebuscados, e não aprende a rezar nunca. A gente decora Pai Nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai, Salve Rainha, mas não sabe rezar nunca, porque não abre o coração para o Senhor. Porque parece que se eu não estiver na capela do Santíssimo, não vale. É bom estar diante do Santíssimo Sacramento, mas lembre que Deus está até no seu quintal. Nos perdemos com tantos pronomes maravilhosos, hiperbólicos. Eita, falei chique agora, né? Hipérbole é quando a gente exagera, engrandecendo demais a coisa. Com pronomes de tratamento hiperbólicos, enquanto que Nosso Senhor quer saber realmente o que está lá dentro. Fazemos rodeios e mais rodeios, como se Deus fosse interpretar mal a palavra que a gente vai pronunciar, quando sabemos que isso não é necessário. Cadê a confiança? Preferimos pegar um livro e ler as fórmulas de oração, já de um manual, do que realmente partilhar com Jesus a nossa alegria para rir com Ele, a nossa tristeza para chorar com Ele, a nossa dúvida para desabafar com Ele, a nossa revolta para gritar com Ele. No momento de crise, quando não sabemos que direção tomar, a conversa com Deus deve acontecer primeiro do que a conversa com qualquer outro. Porque as pessoas nem sempre conhecem tudo o que se passa em nossa vida. Cada um vai dizer: se fosse eu, faria dessa forma. Mas você não é o fulano ou a cicrana. Você é você. Adquiram o hábito, sempre que houver qualquer questão, primeiro trate com Nosso Senhor. Primeiro ponha o joelho no chão. Primeiro reze. É na oração que Nosso Senhor vai, no momento da crise dos seus. O Evangelho segundo São Lucas não usa o termo transfiguração, porém relata o mesmo fato que estão nos outros evangelhos.
Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Moisés e Elias, a lei e os profetas, ou seja, a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento que havia preparado a vinda dele, estava ali testemunhando. Nosso Senhor não se transfigurou para se amostrar, como diria alguém mais simples. Fulano é amostrado, né? Não é assim que diz? Ou aqui não, aqui é diferente, fulano é exibido. Eu não sei, às vezes, como falar, porque dizem que tem palavreado que é próprio de Laranjeiras e ainda não aprendi tudo. Às vezes sou pego de surpresa com algumas expressões que em outros lugares eu pensaria outra coisa, mas em Laranjeiras tem outro significado. Alguém teria que... Até hoje eu estou esperando alguém que me dê um dicionário de laranjeirês. Porque tem expressões que são típicas daqui e outras que vocês usam que eu conheço com outro significado. Paciência. Ele não se transfigurou para se exibir. E é bom lembrar, transfigurar que significa mostrar além daquilo que os sentidos dos olhos, da visão, podem enxergar. Ele havia falado da cruz, do sofrimento. Isso provocou a crise. Ao mostrar a sua glória sobre o monte, diante de Pedro, Tiago e de João, ele os prepara para que no momento da cruz eles recordem quem é aquele que está sendo julgado e condenado, quem é aquele que está sofrendo, quem é aquele que está padecendo. Veja, até quando vem sinais extraordinários, isso não garante que as pessoas vão perseverar. Pedro, Tiago e João viram o Senhor transfigurado no monte, porém no momento da cruz, o que é que aconteceu? Tiago cascou fora, nem quis saber mais do Jardim das Oliveiras em diante. Pedro ainda ficou curioso para olhar o que aconteceu. Eu lhe conheço, você andava... Não, eu não conheço esse homem não. Você está me variando o juízo 3 vezes. E João? Eu acho que João só foi lá no Calvário porque ficou com vergonha. Porque as mulheres foram mais fortes. Nossa Senhora foi mais forte. Maria Madalena foi mais forte. Maria de Cleófas, a outra Maria, como diz o Evangelho, foram mais fortes. Talvez ele, no seu brio masculino, se sentiu ferido. Disse, não, isso é uma humilhação. Tinha mais mulheres do que homens no Calvário, ao pé da cruz, sentindo a dor do Cristo que padecia. O ver sinais extraordinários não garante perseverança no seguimento de Jesus. Não garante. Ele mostra a sua glória, não apenas para preparar a cruz, mas para anunciar a sua ressurreição e dar uma garantia daquilo que ele promete a quem crer nele e o segue perseverantemente. Você sabe em quem crê? Você busca o Senhor porque Ele pode lhe dar alguma coisa? No momento da cruz, você consegue lembrar em quem você pôs a sua esperança? São Paulo dizia que suportava tudo porque sabia em quem tinha acreditado. Nós seríamos capazes de suportar tudo porque sabemos em quem cremos? Ou apenas queremos que Ele seja o mágico que nos livre de qualquer situação difícil? Filhos, nós estamos no itinerário quaresmal. Estamos nos preparando para fazer a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Já expliquei em outras ocasiões que fazer memória é eu entrar no acontecimento. Por isso que digo, nosso itinerário de quaresma é subir a Jerusalém com o Senhor, que será preso, julgado, condenado.
Que aprendamos nos momentos das dificuldades, das nossas crises, das nossas indecisões, a buscar a Deus. E que nunca percamos de vista o Senhor, que para entrar na glória passou pela cruz. Certamente conosco, os que cremos nele, não será diferente. Enquanto estamos neste mundo, estamos sujeitos à dor, sujeitos ao sofrimento. Não tem como escapar. Nem mesmo a pessoa mais rica do mundo tem recursos para investir e escapar do sofrimento. Não tem como escapar. Porém, podemos dar a este sofrimento um sentido. O mistério de Cristo, o mistério da cruz do Senhor, iluminam para que esta vida sofrida não seja simplesmente experimentada como uma espécie de condenação. Na cruz, a esperança, porque aquele que a padece já mostrou de antemão a sua glória, para que nós não desfaleçamos nem desistamos de nada. Que a graça dele nos socorra, que o itinerário quaresmal que ainda temos pela frente nos ajude a também tomar a nossa cruz, sabendo que, ao final, para quem persevera no Senhor, a glória de uma vida em Deus nos aguarda a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.